Você já pensou em ganhar de 3 a 10 mil reais por mês só com música? Sim, é possível. Até mais que isso. Tudo bom? Meu nome é Raul Mozardo e eu sou músico profissional. Eu gostaria de apresentar aqui para vocês alguns resultados que eu tive depois de muitas tentativas e erros. E eu descobri um método muito interessante no meio do caminho. Eu apelidei esse método de MAAP, Método Alfa de Autopromoção. Coloquei esse nome de alfa porque alfa em grego é a letra A. E eu imaginei que depois eu descobriria outros métodos que eu fosse colocando o nome de beta, que quer dizer B, e assim por diante. Mas eu fiquei nesse método porque é o método mais infalível que descobri até hoje. Né? Depois de 4 anos que eu fiquei batalhando, tentando viver só de música, eu descobri esse método e passei a viver só, única e exclusivamente de música. Você é um aspirante a músico profissional? Já toca algum instrumento ou canta? Ou se não, se você é um músico e ainda não tem uma renda satisfatória, esse curso então é para você. Tá vendo esse banner aqui, à minha direita? Não sei se dá para enxergar muito bem, mas bem pequenininho atrás tem o nome de cada contratante que solicitou os meus serviços em 2018. Sim, foram 260 shows em 365 dias. Isso dá uma média de 5 shows por semana, mais ou menos. Se você começar a me seguir no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, você vai perceber que quase todos os dias eu coloco um banner, ou um flyer, ou uma agenda, ou um vídeo ao vivo dos lugares que eu toco. Quase todos os dias. É só me acompanhar lá que vocês vão ver. E agora o que você está vendo são alguns depoimentos de casais que contrataram a minha banda de casamento. Foram mais de 1000 casais desde 2006, que foi a época que eu montei a minha primeira banda de casamento. Isso sem contar nos mais de 800 alunos que eu tive desde que eu comecei a dar aula quando eu tinha 17 anos. São números bem interessantes, né? Mas aí você pode me dizer, pô Raul, mas você já trabalha com isso há muito tempo, você tem muita experiência. Verdade, mas tudo tem um começo. E o meu começo foi bem complicado. Imagino que você deve estar passando por isso também. Vou te dizer que não foi fácil. Foram 5 anos de batalha ali, tentando conseguir uma independência financeira. Foram muitos perrengues, muitas tentativas e erros. Vou contar um pouco da minha história. Meu sonho começou quando eu tinha 8 para 9 anos. Eu pedi um violãozinho de presente para os meus pais, né? Mas também não foi tão fácil assim. Eu nunca tive uma vida miserável, né? É uma família comum, eu sou filho do meio de 3 irmãos. Eu pedi um violãozinho de presente para os meus pais. Eles não entenderam muito bem, eles falaram, pô, mas você vai fazer o que com esse violão? Vai encostar igual um carrinho aí que você brinca e depois esquece? Mas eu fiquei insistindo. Então foram meses e meses, né, pedindo aquele violãozinho e meus pais não estavam convencidos ainda, né? Até que teve uma tarde, eu me lembro muito bem em detalhes. Minha mãe saiu, acho que foi conversar na casa da vizinha e ficou eu e meu irmão mais novo em casa. Imagina, né? Ficar 2 moleques em casa, o que acontece? Virou bagunça, a gente foi pro quarto e cada um ficou pulando na sua cama. E começamos a competir assim, tipo, quem alcança o teto? E aí ficamos nessa, de pular pra lá, pular pra cá. A minha cama desabou, foi ao chão. Eu lembro, era uma cama de compensado, eu lembro até hoje, assim, a cor da madeira era meio bege, ela trincou bem no meio. E aí ficou exposto toda aquela serragem, né, que a madeira compensada é um monte de serragem prensada. E aí meu irmão, a única coisa que ele fazia era rir. E eu comecei a ficar preocupado, falei, putz, minha mãe vai brigar comigo, vai... E aí fiquei nessa por um tempo, depois eu pensei assim, pô, já quebrou a cama, eu posso fazer alguma coisa com essa cama, né? Já me veio a ideia do violãozinho na cabeça. E eu tinha 8, 9 anos, o que eu ia fazer com aquilo, né? Eu vou pegar essa madeira que quebrou e vou fazer alguma coisa. Aí eu peguei a madeira, levei lá pro quintal, né? Peguei um serrote, um martelo e construí uma guitarrinha de brinquedo, que eu imaginava que pudesse ser um violão para eu brincar ali. Naquela tarde eu estava tão envolvido com aquilo. E aí eu preguei um cabo de vassoura em cima daquela madeira, aí peguei umas linhas de pesca que meu pai tinha lá e
passei assim, né, transpassei entre um lado e outro e fiz uma correia, né, pendurei, sei lá, um cordãozinho, pendurei e comecei a brincar com aquilo. Mas parece que eu saí daquele mundo, eu estava em outro mundo, sabe, imaginando, tocando num palco para milhões de pessoas assim, e eu fiquei ali viajando ali e com o olho fechado assim. A hora que eu abri o olho, eu vi meio de relance minha mãe olhando assim, meio de canto. Daí eu pensei comigo, ela vai brigar demais comigo porque ela, né, tá vendo um pedaço da minha cama aqui, eu tocando um pedaço da minha cama aqui, ó. Ela ficou quieta e virou, foi embora, depois passou. Eu não lembro muito bem se ela brigou comigo, mas eu lembro que até que enfim eu consegui ganhar o meu primeiro violãozinho, meu primeiro violão. Eu falo violãozinho hoje porque naquela época era grande, até vou pôr uma foto aqui eu tocando nesse violão, né? E ele ficava grande para mim, mas era um violão com um tamanho até menor do que os convencionais, era um violão para criança mesmo, né? E essa foto é da primeira apresentação que eu fiz quando eu estudava. Tinha uma quadra na escola assim, e eles faziam as festas juninas lá. Inclusive eu tô com uma roupinha que eu tinha dançado na festa junina. E foi uma sensação, quando eu subi naquele palco, foi uma coisa assim, né, hoje você vê essa foto e fala uma coisa simples, mas eu tinha toda certeza de que eu queria isso para minha vida toda. Eu queria trabalhar com isso. Eu queria viver de música. Daí o tempo passou, né? Eu continuei estudando, né? Depois que eu fiz aula de violão, eu fui fazer aula de guitarra também, quando eu já tinha 12 para 13 anos. E como vocês observaram na foto, eu cantava. Era uma coisa muito natural para mim. Eu comecei a tocar e comecei naturalmente a cantar também. Mas foi passando o tempo, minha voz mudou. A voz do homem, ela tem uma mudança até mais drástica. A mulher também, né? Muda de voz, mas para o homem é uma coisa esquisita. Às vezes está falando fino, de uma hora para outra você começa a falar grave. Então foi muito marcante para mim isso. Eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu queria cantar nos mesmos tons que eu cantava né, antigamente e não saía. E aí ficava aquela voz, eu falei, acabou minha voz, estragou, não vou mais conseguir cantar. Isso ficou na minha cabeça, e por uns anos inclusive. E como eu imaginava que eu não ia poder mais cantar, eu comecei a estudar guitarra. E aí eu estudei bastante guitarra, era horas e horas em cima dessa guitarra, né? Dos meus 12, 13 anos até os meus 15 anos, que foi quando eu não tinha mais tanto tempo assim para ficar em cima dessa guitarra, porque eu comecei a trabalhar. Como a guitarra que eu tinha, que meu pai tinha me dado, chegou um momento, ela já não supria muito mais as minhas necessidades, eu pensei, eu preciso comprar outra guitarra, preciso ter mais equipamento. E meu pai, na cabeça dele, falou, pô, já te dei uma guitarra, você tem uma guitarra. E assim como um amplificador e tal. Mas eu sabia que aquela guitarra já não supria mais as minhas necessidades. E aí eu pensei, vou começar a trabalhar e vou comprar os meus equipamentos com o meu dinheiro. Aí eu não preciso depender, né, do meu pai para ele me comprar tudo que eu quero. E aí apareceu uma vaga para trabalhar no McDonald's. Eu falei, tô dentro. Fui lá, fiz entrevista, entrei nesse trabalho e o meu primeiro salário eu já dei de entrada na minha segunda guitarra, né? E essa guitarra me ajudou muito por muitos anos assim. Foi uma guitarra bem legal que eu adquiri. E aí foi passando o tempo, eu fui comprando meus outros equipamentos. Então, pô, tem uma guitarra, agora preciso de um amplificador legal também. Ah, e agora preciso de uma pedaleira legal. E aí um violão. Eu fiquei bastante tempo lá no McDonald's só investindo nos meus equipamentos e também em CDs, né? Porque você investir em repertório é muito importante para você também. Você conhecer diversas músicas, diversas bandas, diversos artistas. E tudo que eu ganhava era pensando nisso, porque
eu já tinha certeza de que eu queria ser um músico profissional. Mas em casa não era tão fácil assim, né? Todo mundo tem aquela ideia, pô, mas músico não ganha bem, músico, né, tem até aquela ideia pejorativa, músico é vagabundo, só toca. E a gente que é músico, a gente sabe que não é assim, a gente se empenha bastante, né, para as pessoas acharem que a gente só chega lá, sobe no palco e toca, mas ninguém vê os bastidores, né, o quanto a gente se sacrifica para isso. Enfim, aí eu trabalhava no McDonald's e eu estudava, eu tinha conseguido passar num vestibular para estudar profissionalizante em publicidade. Era um curso profissionalizante em publicidade, né, que é equivalente ao colégio técnico, antigamente chamava assim. E algumas ideias começaram a pintar na minha cabeça com esse curso. Já foi o embrião do método que eu vinha a utilizar depois. Aí quando eu acabei o ensino médio, eu não sabia direito o que eu queria fazer. Na verdade eu já sabia, eu queria fazer música, mas os meus pais não concordavam muito com isso. Então eu pensei, vou ficar um ano parado para poder digerir isso aí melhor. E não teve jeito, depois de um ano eu pensei, eu quero fazer uma faculdade, eu preciso fazer, e meu pai falou que me ajudava. Dorothy, você está querendo aparecer no vídeo, Dorothy? Então, como eu percebi que os meus pais não queriam muito que eu fizesse uma faculdade de música, eu pensei, eu vou fazer alguma coisa que me auxilie quando eu for trabalhar com música. Já pensava nisso naquela época. Então eu falei, vou continuar nessa linha de comunicação que eu achava que estava num caminho bom para me ajudar na área de musical. E aí eu prestei vestibular e entrei na faculdade de Relações Públicas. Comunicação social com ênfase em Relações Públicas. Ok, eu entrei, só que eu estava fazendo faculdade, né, ainda fiquei um tempo, eu trabalhava no McDonald's e fazia faculdade. E eu já tinha começado a dar umas aulas. Aí eu pensei, pô, isso não basta pra mim, eu tô meio me afastando da música, eu não posso me afastar da música. O que eu fiz? Prestei um concurso para um curso de profissionalizante também, de canto lírico, concorridíssimo. Eram mais ou menos 100 candidatos por vaga e eu consegui entrar. Eu pensei, pô, eu tenho que fazer um certo sacrifício porque eu não posso deixar a música morrer. Então, eu ainda trabalhava no McDonald's, eu fazia logo depois eu saí do McDonald's, mas eu fazia esse conservatório e estudava na faculdade também à noite. Aí depois que eu saí do McDonald's, eu falei, vou dar aula, porque eu já estou preparado, estou fazendo um curso, né, vou me especializar mais em aulas, vou tentar conseguir mais alunos. Mas como eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, eu não conseguia focar só na música. Era faculdade, era trabalho, aí eu tinha que dar aula. E aí sempre me afastava um pouco da música, né? Música nunca ficava 100% no meu tempo, sempre era uma parte no meu dia que eu me dedicava. E não dava para estudar direito, na verdade, para fazer as aulas até que dava. Mas aí não consegui estudar direito, daí eu pensei, preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu saí do McDonald's e eu entrei, eu consegui um estágio, porque também tinha cobrança daquela, né? Pô, você está fazendo uma faculdade, você não vai trabalhar na área que você está estudando. E aí, para sanar um pouco, né, essa cobrança, eu consegui um estágio no período da manhã. Então eu ficava de manhã no estágio e à tarde eu dava aula numa escola e essa escola ia fechar porque a dona tinha falecido e os filhos não conseguiram tocar em frente à escola. E aí me veio a proposta de eu, como eu era professor de lá, assumir a escola. E eu resolvi, em sociedade com outro professor, manter essa escola. Primeiro eu mantive, depois a gente mudou de endereço, mudou também um pouco, mudou o nome da escola de música. E a gente ficou com essa escola por um período, até que a gente teve que fechar, teve um problema na sociedade, né? Então tivemos que fechar essa escola.
Só que nesse período eu acabei, né, assumindo umas dívidas também. Eu estava já vivendo de música, mas ainda não tinha me encontrado. Aí eu me formei na faculdade e aquela cobrança ainda continuava, mas você não vai trabalhar na área, tal, tal, tal. E aí eu falei, pô, vou tentar um emprego nessa área. Foi quando eu entrei para trabalhar numa rede varejista, era no escritório de uma rede varejista, né, o Grupo Pão de Açúcar, vamos falar o nome aqui logo, Grupo Pão de Açúcar. Então eu fui trabalhar na área de ouvidoria, né, em inglês se chama ombudsman essa área, que é você ouvir os clientes e você vira um interlocutor desses clientes perante a empresa. E eu fiquei lá um tempo, um período, só que esse período foi o período mais triste da minha vida, assim, em termos de satisfação pessoal, sabe? Eu tava num cargo legal, ganhava bem, mas eu não tinha a minha satisfação pessoal e nem profissional, porque eu tava me enganando, né? Tudo aquilo que eu queria desde aquele primeiro dia que eu subi no palco, lá com 9 anos de idade, tava indo por água abaixo, sabe? E eu fiquei assim tão desiludido que eu comecei a escrever. Comecei a escrever e essa frustração me fazia escrever cada vez mais. Eu atendia os clientes, eu me vinha um nome na cabeça, eu transformava eles num personagem e esses personagens foram tomando vida e esses escritos todos viraram um livro que depois eu lancei. Esse livro aqui, ó, Indelével. Eu lancei em 2014. É um livro de ficção, conta a história de um artista plástico que tem um pouco de mim ali também, né? Toda aquela frustração. E passando isso, eu acabei decidindo que eu não ia mais continuar nessa área. Embora eu tivesse me formado nisso, eu não estava feliz. Apareceu uma oportunidade para eu fazer o teste para uma banda grande né? Então isso foi o estopim para mim. Eu pensei, é agora, essa é a minha oportunidade. Eu larguei tudo, fiz um acordo lá, saí da empresa e eu acabei não entrando nessa banda. Eu fiquei em segundo lugar, foi uma seleção assim, durou quase um ano, foi bem, né? Eu fui passando e tal, mas chegou no final, acabei não entrando. Enfim, mas isso foi o estalo para eu viver só de música. Eu pensei, vai ser árduo no início, mas eu tenho que descobrir uma forma para eu viver disso, senão eu não vou ser feliz. Esse foi o meu ponto da virada, eu pensei, é agora, tem que ser assim e vai ter que ser de alguma forma. Eu já tinha, inclusive, tudo era direcionado para isso, né? Quando eu estava trabalhando lá no Grupo Pão de Açúcar, eu também tinha uma bolsa para fazer uma pós e eu fiz uma pós em jornalismo cultural, porque aí depois eu virei um crítico musical também, cheguei a fazer críticas musicais de vários shows, então era tudo tentando afunilar para chegar de novo na música. Então quando eu cheguei eu pensei, agora eu preciso ganhar dinheiro legal com isso para ter uma independência financeira, senão vai ficar complicado, né? Vai passando tempo, você ainda está morando com seus pais e tal, né? Eu tava e aí eu voltei a dar aulas de guitarra, de violão e de canto e eu procurei criar um método para conseguir mais alunos e para ter um número bom de alunos. E aí que foi quando eu estava já descobrindo esse método que eu passei a utilizar, inclusive em outras áreas também. E aí o que eu fazia? Eu aproveitava, né? Eu comecei a descobrir que quando eu me mostrava, eu conseguia transparecer quem eu realmente era, eu conseguia mais alunos. E eu pensei, pô, se eu consigo alunos, eu consigo clientes também para outras áreas. E como eu estava lá naquele ambiente de escola, vários professores, eu falei, pô, eu tenho um monte de gente aqui que eu podia unir as forças e a gente podia montar um negócio, né? Lógico que eu encabecei esse negócio, mas eu chamei alguns professores que tinham lá nessa escola e montei a minha primeira banda de casamento.
E aí, lógico, né, quando você monta, eu fui atrás, né, eu fui aprendendo na prática várias coisas, apliquei muitas coisas que eu tinha aprendido tanto naquele curso de publicidade profissionalizante, quanto na minha faculdade de comunicação e até na pós em jornalismo cultural que eu tinha feito, eu aplicava tudo né, como ferramentas para eu estruturar a empresa. E assim foi. Logo no primeiro ano a gente já teve eventos, foi muito bacana. Foi passando o tempo, quanto mais a gente tocava, mais eventos iam aparecendo, porque sempre um indica para o outro: nossa, essa banda tocou no meu casamento. Aí outra: então quero conversar com eles também. E aí você cria uma rede, né? As pessoas vão começar a te procurar. Isso em tudo. Eu continuava dando aula e com aula era a mesma coisa. Você dava uma aula, né, eu dava uma aula bem dada para um aluno, ele ia lá e indicava para um amigo, chegava um amigo, eu tinha um aluno a mais. E eu mantinha esses antigos. Teve aluno que eu cheguei a ficar 4, 5 anos dando aula para esses alunos, né? Então, o importante também é você se dedicar, fazer com amor. Isso é uma das dicas que eu dou aqui, até antes de você adquirir o curso. Então, assim, foi assim, eu usei esse método para tudo. Tanto para dar aulas, quanto para tocar né? Eu já tinha banda também de barzinho, para tocar em bares, como chegar, como oferecer um material para que... Como fazer o approach, né, que eu chamo, como você vai fazer o approach com o dono do bar, ou com o gerente. Depois eu vim a tocar bastante, né, até hoje eu toco em happy hours, barzinhos que chamam um músico, né, no meu caso violão e voz, para tocar ali. E aí o que você faz? Você dá uns plus ali, você atende os pedidos, que música você quer ouvir, e você vai aumentando o seu repertório. Só que, se você quer viver de música, você tem que viver música 24 horas por dia, respirar música. Então essa é uma das dicas que eu dou. E o que eu vou abordar nesse curso? São vários módulos, e você vai aprender, dentre outras coisas, como ganhar dinheiro dando aula de música. Então eu vou falar sobre como você se preparar, os tipos de aulas que você pode dar, quais os tipos de nicho dentro das aulas que você pode atuar, como precificar essas aulas, se você vai começar, quanto você pode cobrar, se você já dá aula, quanto você tem que cobrar e o que você pode agregar de valor para você conseguir receber uma mensalidade boa, honesta, justa, e como você pode fazer para divulgar também. Aí eu vou te falar como você pode fazer para tocar em bares, para você ter muitos shows em vários bares e você criar uma agenda para sua banda. Então eu vou te ensinar como vender esses shows. Eu vou explicar também como eu atingi esses 10 mil reais que eu falei lá no início, e eu cheguei a atingir até a marca de 15 mil, 16 mil reais por mês trabalhando com banda de casamento. Isso eu vou explicar também do início ao fim, como você faz para montar uma banda, ou um grupo de cerimônia também é bem interessante, para você criar a sua marca, para você vender os seus eventos, quais os custos que você vai ter e quanto cobrar. Isso eu vou falar em todos os módulos, tá? Questão de precificação. Como ganhar dinheiro com música em happy hour, que é uma outra vertente da música. São várias dicas de várias maneiras que você pode fazer para ganhar dinheiro. Mesma coisa, quanto você pode cobrar, como ganhar dinheiro com composição e direitos autorais, dicas de como compor da maneira correta. Não existe uma maneira correta, na verdade, mas como compor de uma maneira que as pessoas gostem daquela música e essa música seja uma possibilidade para um cantor gravar ou uma banda gravar. Enfim, e terão também vários bônus. O que são esses bônus? Você vai poder participar de uma comunidade exclusiva e secreta dentro do Facebook. O que isso ajuda? Você vai poder trocar experiência com os outros alunos que também vão estar fazendo o curso de como ganhar dinheiro com música de diversas formas. Que mais? Você vai ter
aulas ao vivo semanais. Uma vez por semana eu vou fazer uma aula ao vivo exclusiva só para alunos, que você vai poder perguntar, questionar: Raul, estou no caminho certo, como que eu posso fazer? E eu vou poder responder para vocês, a gente vai poder interagir, outros alunos também, né? Além de vocês, vai poder interagir com outros alunos, sempre comentando ali nas aulas. Você vai ter uma área exclusiva de membros, então é só você que vai ter todas essas regalias. Que mais? Você vai ter um material de apoio. Esse material de apoio, você vai ter arquivos em PDF, explicando na teoria o que já tinha explicado, o que eu explico na prática, nos vídeos. Você vai ter ali alguns itens para você visualizar melhor, mapas mentais, essas coisas. E exercícios também. No final de cada módulo você vai fazer uma pequena avaliação para você saber se você, e para eu saber também, se você absorveu todo aquele conteúdo que eu passei durante aquele módulo, ok? Vão ter atualizações constantes, ou seja, como você vai poder comentar lá, né, em cada vídeo, em cada aula: ah, Raul, eu tenho dúvida disso, daquilo. Isso pode gerar um novo conteúdo que eu vou poder atualizar no curso sem você pagar nada a mais. Eu vou lá e faço um vídeo só explicando sobre o assunto X, vou lá e insiro sem nenhum custo a mais. E no final você vai ter um certificado de conclusão também. Você passou por todas as fases, fez todas as avaliações, bom, chegou no final, você tem o seu certificado de conclusão de como ganhar dinheiro com música, e eu espero que até lá você já vai estar ganhando, já esteja melhor do que você está hoje. Porque você pode ir aplicando, conforme eu vou falando, você pode ir aplicando já e testando na prática como que funciona, através de testes. Ah, eu vou abordar tal pessoa, tal. Você só não pode queimar a ficha antes, mas você pode fazer testes para você saber como que está o seu desempenho. Agora, gente, eu vou falar uma coisa bem importante. Imagina vocês daqui a um ano. Se você é aspirante a músico, né? Você ainda não é músico profissional. Imagina você daqui a um ano nos palcos, trabalhando, as pessoas aplaudindo vocês. Né? É um grau de satisfação, né? Eu tive o privilégio de ter, vocês também já devem ter tido, até de uma maneira amadora, essa sensação de subir num palco ou de se apresentar para um público, esse público olhar para você sorrindo, te aplaudindo no final da música. Isso é muito bacana, né? Sabe, uma satisfação muito grande, né, pra gente que trabalha com música. Então, imagina você daqui um ano, você nessa situação, tendo prazer no que você mais ama, que é, né, cantar ou tocar, e ganhar dinheiro com isso. Isso é muito legal. Agora, isso você pode ter se você adquirir o curso, né? Agora, se você não adquirir o curso, aí vamos pensar na mesma possibilidade. Daqui a um ano, como que você vai estar? Talvez você esteja num emprego que você não gosta, igual eu já passei por isso, eu tenho propriedade para poder falar, né? A única coisa que me deu de felicidade nesse emprego foi que eu consegui passar tudo para o papel e depois eu publiquei um livro. Mas enquanto eu estava lá, eu não estava feliz. Então, até quando você vai ficar num emprego que você não gosta? Você tem a possibilidade de trabalhar e ganhar o dinheiro fazendo o que você ama. Ou se não, se você é músico e ainda não está ganhando o quanto você gostaria de ganhar, isso não é legal, porque você está lá trabalhando e aí você fica pensando: pô, mas as pessoas não me valorizam, ah, mas eu não posso cobrar muito porque as pessoas não vão pagar. Isso aí é um pensamento errado, é uma crença que, né, os músicos têm, né, muitos músicos têm, de que o Brasil não dá valor para o músico. Isso aí tá errado, sabe? A gente às vezes se baseia pela massa também. Mas eu não vou conseguir tocar porque hoje o estilo que está pegando não é o meu estilo, mas tem um monte de outras possibilidades para você explorar que não estão na massa, que estão ali na base da pirâmide, né? São pessoas que tem o mesmo gosto musical que o seu,
Você já parou para pensar quantos amigos você tem que tem o mesmo gosto musical que o seu? Onde que esses seus amigos vão? Então é lá que você tem que ir, né? Mas tem muita concorrência. Concorrência vai ter em todas as áreas. Se você né, abre um curso aí, um concurso para ser gari e vai ter concorrência pra caramba. Abre uma vaga para trabalhar no hospital e vai ter concorrência pra caramba, né? De enfermeiras, enfim. Todas as áreas tem. Se você for ficar pensando nisso, você acaba não fazendo nada, porque em todo lugar tem concorrência, né? Agora, uma coisa muito importante que você vai poder fazer, trabalhar por conta própria, você vai ser o seu chefe. Foi o que eu fiz quando eu saí do meu emprego. Eu não simplesmente pedi demissão, eu demiti o meu chefe. Eu falei, não, eu não quero você mais como chefe, eu quero outra pessoa. E quem que é essa pessoa? Sou eu mesmo. Isso é muito bom, eu posso fazer da maneira que eu quero, as coisas que eu quero, no horário que eu quero, eu tenho flexibilidade. Enquanto eu não estou tocando, eu estou aqui correndo atrás, entrando em contato com clientes, mandando propostas, recebendo orçamentos, fazendo o meu marketing pessoal, né, que é essa autopromoção que eu tanto falei. Então, gente, olha o poder que você pode ter daqui, vamos pensar no mesmo prazo, daqui a um ano. Em vez de você estar num lugar que você não gosta, você pode estar num palco tocando para um monte de pessoas e no final, quando você acabar, você passa lá e recebe, ou senão você até já recebeu, né, dependendo da possibilidade. Se você trabalhar em um evento fechado, você faz um contrato antes, você recebe antes. Você vai tocar, você já recebeu. Né? Ou se você vai tocar num barzinho, você fecha um cachê, você acaba de tocar, você passa no caixa e recebe seu cachê, honestamente, dignamente. Tá? E o que acontece? Vamos dizer que você, no meio do caminho, você fala, Raul, sei lá, eu não consigo pensar da sua forma. Você pode reverter a sua compra, porque você tem 7 dias. Se você não quiser mais o meu curso em 7 dias, o que eu acho bem improvável, eu te devolvo o dinheiro sem problema nenhum. Você não vai ficar com esse peso se você achar que não é satisfatório ou que não é para você, não tem problema nenhum. Eu te devolvo o valor completo, real por real. E outra coisa também, gente, é um curso na internet. Pô, hoje em dia é uma tendência. Você prefere sair da sua casa, pegar trânsito e ir até uma sala de aula para ver uma aula? Ou assistir essa aula nos confortos da sua casa? É muito melhor. E a compra é 100% garantida. Você pode pagar da maneira que você achar melhor, do jeito que você achar melhor. Você vai receber o curso na hora. Mas agora eu tenho uma dica muito importante para você. Se você gostou dessa proposta que eu te fiz, de você ganhar mais, de ganhar de 3 a 10 mil reais por mês, essa é a chance para você conseguir. Porque eu estou te dando uma condição super especial. Eu estou te dando um desconto de 30% no valor, porque eu estou lançando esse curso agora. Então, depois que eu fizer o lançamento, ele vai voltar para o preço original. E para você ter uma ideia, você vai clicar e você vai ver. Você vai direto para saber quanto que é esse valor. Para você ter uma ideia, é menos de R$1 por dia para um curso. Curso que você vai ter muito conhecimento para aplicar e você vai gastar R$1 por dia, menos de R$1 por dia, para ganhar no mínimo 3 mil reais. Por que eu faço essa conta? Porque se você fizer pelo menos 2 ou 3 shows por semana, você já ganha isso, de acordo com o jeito que eu vou te ensinar a chegar lá. Ou seja, no mínimo 3 mil reais você vai ganhar. São, vamos calcular aí de 10 a 12 cachês por mês. Agora, Raul, eu quero dar aula. Tudo bem, você pode dar aula. Se você tiver, em média, 10 alunos, você também pode ganhar isso. Eu quero trabalhar em eventos, você pode ganhar até muito mais que isso. Você pode ganhar de 10 a 15 mil reais, dependendo de quantos eventos você fechar. Porque você vai ter uma banda, você vai vender toda a estrutura. Cada evento você vai vender de 7 a 10 a 15 mil reais.
Então você consegue lucrar muito nesse mercado. Não é fácil, tá? Mas eu vou te ensinar todo o passo a passo. Então, você pode muito bem ganhar de 3 a 10 mil reais com essas dicas que eu nunca dei para ninguém. Eu estou lançando agora, gente. Só eu mesmo sei essas dicas. Ninguém sabe até agora. Mas você pode saber em primeira mão. E quando você começar a aplicar, você vai ter resultado. Então, clica aqui nesse botãozinho. Você vai ver um botãozinho vermelho, se eu não me engano. Clica que você vai saber de todas as condições antes de comprar. E você estando de acordo, você compra e você vai ser feliz. Beleza? Aí tem outra coisa também, viu, gente? Isso aqui não é um curso para um músico específico que toca violão e canta, assim como eu. Se você é violinista, se você toca bateria, se você toca teclado, ele serve para qualquer instrumento, para qualquer estilo musical e aonde quer que você esteja. Se você está no interior... Ah, mas será que eu consigo tirar? É tudo proporcional. Se você tem um custo de vida menor, você não vai precisar de tanto dinheiro. Talvez você não precise de 3 mil reais no mínimo, né? Para arcar com as suas necessidades. Porque com certeza numa cidade menor, a concorrência vai ser menor, as possibilidades vão ser menores, mas também a concorrência vai ser menor. Então é tudo proporcional, você pode aplicar onde quer que você esteja. Se você está no interior, se você está fora do Brasil, você está em qualquer... vai servir da mesma forma, porque é como uma espécie de receita, um script que você vai usar para se promover. Então se você está se você está em Nova York, por exemplo, você quer oferecer os seus serviços num bar, você vai fazer um approach parecido com esse que eu vou ensinar no curso, lá com o gerente, né, da casa ou o dono da casa que você pretende tocar, e a probabilidade é muito grande de você conseguir um trabalho nessa casa. Ou se não, você quer dar aula, o mesmo approach você vai ter com o seu aluno, você vai fazer uma aula experimental que eu vou te dizer como que funciona essa aula experimental. Então cada pessoa vai aplicar da sua forma, mas usando essa receitinha que eu vou mostrar para vocês. Então clica aqui, é muito fácil, você vai ver que é garantido, é um método muito produtivo, você pode atingir resultados espetaculares. Beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e nos vemos nas aulas. Valeu!